Nas sextas-feiras eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista, professora de Direito da UEPB, a doutora Mariana Tavares, e hoje ela fala sobre contratos bancários. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa e fazer suas perguntas pelo telefone, está aí na sua tela, 3226-5088, tá bom? Fique à vontade, esse espaço, claro, também é todo de vocês. Bem-vinda, Mariana, mais uma vez, satisfação recebê-la aqui. Olha, a gente sabe que muitas vezes bancos nos dão muitos aborrecimentos, né? Principalmente aquelas famosas vendas casadas, né? Você compra um produto e vem outro aí a reboque, a tiracolo, se você pedir. Como é que fica essa questão, Mariana, das pessoas que se dirigem ao banco muitas vezes para fazer aí um financiamento de um veículo e vem ali, né, alguma coisinha embutida, tal, depois aquele aborrecimento para você conseguir se livrar. Em relação a contratos bancários, muitos aborrecimentos? Muitos. Então, boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Vejam só, eu tenho que fazer um paralelo aqui. Essa história, essa discussão a respeito do Estado mínimo, entendam vocês primeiramente, isso é uma mentira. O Estado mínimo, ele não funciona. O Estado, ele precisa ser forte, estabelecer políticas que equilibrem o mercado e dessa maneira, evidentemente, que as instituições bancárias vão ter que se adequar à legislação vigente, que tem que ser rigorosamente observada. Porém, os bancos dotados de muito dinheiro, de muito poder, né, e às vezes uma fiscalização tanto quanto tênue, né, e lá vai, eles acabam tirando proveito de você, cidadão, fazendo cobranças indevidas, empurrando certas despesas, certas onerações que não são necessárias e muitas vezes esses contratos bancários, quer seja um empréstimo, um financiamento, enfim, algum contrato, eles vêm acrescidos do chamado contrato acessório, ou seja, eu estou tirando um determinado empréstimo no banco e para isso eu vou pagar juros, diga-se de passagem, no Brasil muito pesados, mas aí o gerente também empurra um contrato de seguro, não necessariamente que eu esteja precisando ou pedindo, mas ele faz essa manipulação para fazer com que eu tenha que pagar mais por uma coisa indevida. Então, se por acaso você, cidadão, cidadã, está se vendo numa situação desse tipo, saiba que são muitas as pessoas que se capturam em situações assim e que o Poder Judiciário, ele precisa existir no sentido de ajudar o cidadão, que é sempre a parte hipossuficiente nessas relações bancárias. Mariana, o Milton Farias, ele é de Itabaiana, diz o seguinte: se é correto o banco cobrar taxas a partir do quarto saque que ele faz na sua conta bancária, né? Ele diz que até 3 saques tá tudo tranquilo. Quando ele faz o quarto saque, aí é cobrado uma taxa. Ele pergunta se isso é correto. Não, não é correto de jeito nenhum, porque o banco precisa prover esses serviços para você, Milton. Agora, se por acaso você está se utilizando de um caixa eletrônico, um caixa 24 horas, então pode ser que haja uma tarifação pelo uso do caixa eletrônico, que a tarifação é até mais alta do que a tarifação do banco. Mas nesse sentido não, o banco não pode cobrar pelos saques que você precisa realizar. Imagina, né? Se fosse por isso, aí você não tinha como tirar o dinheiro, né? Você coloca de graça, na hora que vai tirar o seu dinheiro é cobrado uma taxa. Olha, coisa Jomar, meio sem sentido. Demais, e é uma coisa muito absurda você pensar que a gente tem que pagar todos os meses aquela taxa. Isso. A taxa de serviços, né? A cesta de serviços. E são taxas que estão ficando cada vez mais caras. Então, já não basta o banco cobrar por uma operacionalidade que ele deveria fazer sem cobrar. Em muitos países não é cobrado, mas aqui é. E ainda vai cobrar por um saque que o cidadão precisa realizar? Não, isso é um abuso. Agora, Mariana, aqueles serviços que vêm assim, tipo aquela coisa dobrada, né? Por exemplo, né? Aquela venda casada. Por exemplo, você vai lá fazer um empréstimo, né? Por exemplo, um financiamento com um veículo. Perfeito. E eles praticamente te obrigam a fazer aí também um seguro, muitas vezes um seguro de vida. Isso é correto? Não, correto não é, mas acontece de maneira recorrente na prática. Então, veja só, qual é o grande problema? Os contratos bancários, de um modo geral, são chamados contratos de adesão. Aquele que já vem todo elaborado da parte do banco e você, cidadão, fica somente, digamos assim, com o direito de assinar e automaticamente concordar com diversas condições que estão sendo impostas.
Claro que a gente concorda não porque a gente gosta de sofrer abusos e explorações, mas a gente concorda porque a gente precisa realizar aquele contrato, trocar um carro, comprar um apartamento, fazer um empréstimo e daí em diante. Então, veja só, se você realizou um contrato e outro contrato veio embutido, fazendo você gastar o que você não tinha que gastar, a princípio, você pode, obviamente, pedir uma revisão contratual e pedir que esse dinheiro seja ressarcido uma vez que você não concordou com aquilo. Mariana, um telespectador ligou para a produção, não quis se identificar. Ele disse o seguinte, que ele tinha um seguro de bolsa protegida. Para mim, eu nunca tinha nem ouvido falar, nem né? Eu. E ele foi roubado e no contrato rezava que a seguradora deveria pagar ele 30 dias após. A seguradora pagou, mas só que 8 meses depois. E ele pergunta se ele tem direito aos danos morais. Com certeza absoluta. Dentro de um contrato, nós temos alguns elementos que são fundamentais. Então, primeiramente, o objeto que está sendo negociado, né, a licitude das condições e, é claro, o prazo, o preço e o prazo. Neste caso, nós tivemos uma quebra de contrato porque o prazo foi completamente descumprido. E isso, evidentemente, que gera para você o direito de se ressarcir moralmente, uma vez que eu acredito que o senhor passou por muitos aborrecimentos durante o trânsito desse período, desse lapso temporal. Um telespectador também não quis se identificar, disse o seguinte, ele fez um crédito imobiliário, né, com o banco no valor de R$200 mil. Então ele começou a pagar, né, tranquilamente, mas em função aí dessa crise, né, de desemprego, ele não está mais conseguindo pagar essas parcelas e quer desistir do financiamento. Quer diminuir, aliás, o valor da parcela, né? E o banco não quer aceitar, né? Aquela questão de diminuir e aumentar o prazo, mas o banco não aceitou. Bom, você se lembra das aulas de direito, a cláusula rebus sixtantibus, né? Aquele nome bem esquisito. É bem esquisito, é um nome em latim. Bom, o que essa cláusula quer dizer? Que as condições da pessoa, as condições do contrato, elas mudaram. Quando a gente fala de uma pessoa que perdeu o emprego e está passando por uma verdadeira crise socioeconômica, a gente não está falando de um motivo fútil, a gente está falando de uma coisa muito séria que precisa ser considerada. Então, diante disso, já que houve comprovadamente uma situação de desemprego e decréscimo da renda, infelizmente muitos brasileiros estão vivenciando isso, então nesse caso o banco tem o dever de renegociar esse contrato dentro de condições mais adequáveis a um momento de dificuldades. Mariana, o nosso tempo já está esgotado, mas eu quero dar o finalzinho para você dar o seu Instagram, né? Para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo. Gente, obrigada. Gente, quem quiser tirar alguma dúvida, entre em contato comigo no @marianatmelo. É isso, obrigada. Ok, então Mariana, bom fim de semana para você, boa sexta-feira e até o nosso próximo encontro sexta-feira que vem aqui na sua coluna no programa Cidade Alerta Paraíba. Boa noite e até lá, se Deus quiser. Muito obrigada.